Inspire sempre mais a nossa comunidade para a missão. Neste dia, somos confrontados pela palavra de Deus, que nos exorta ao exercício da nossa fé, que recebemos no batismo. Que o dom da fé nos impulsione à prática de um verdadeiro testemunho de vida cristã, reacendendo nosso amor a Deus e ao próximo. Alegres por estarmos reunidos como família de Deus para celebrar a nossa fé, iniciemos nossa celebração cantando. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalados com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo em missão, já é tempo de partir. É o Senhor quem nos envia, em seu nome a servir. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Do Pai que nos criou e do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une em seu amor. Em nome do Pai que nos criou e do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une em seu amor. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Para todos sempre amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Para todos sempre amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. No início deste nosso encontro fraterno, encontro com o nosso Senhor, supliquemos que Deus derrame sobre nós a sua misericórdia e nos fortaleça na nossa fé. Senhor, tem de piedade de nós, misericórdia, Senhor. Senhor, tem de piedade de nós, misericórdia, Senhor. Ó Cristo, tem de piedade de nós, misericórdia.
Deus Todo-Poderoso, nosso Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a fonte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Leitura da profecia de Rabacuque. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estenda seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará se demorar. Espera, pois ela virá com certeza e não tardará.
Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Façamos um momento de silêncio, acolhendo a palavra que nos foi proclamada. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. 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 Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. 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 O volume aumentou sozinho, porque eu não mexi nesse volume. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus
não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Novamente, façamos um momento de silêncio, acolhendo a palavra que nos foi proclamada. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi anunciada. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizeis: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Este pedido dos discípulos
O Evangelho diz dos apóstolos, dos enviados de Jesus, certamente é o pedido de cada um de nós. Senhor, aumenta a nossa fé. E a palavra de Deus de hoje nos ajuda a perceber em que contexto, em que situação tal pedido pode brotar dentro de nós. Primeiro, no Evangelho, podemos perceber qual é esse contexto. Lembremos dos 2 domingos passados. Os 2 domingos passados, Jesus vem nos alertando sobre as consequências de viver em função do dinheiro, de viver em função de acumular riquezas. O capítulo 16 de São Lucas nos fala disso. Um domingo retrasado, Jesus falou aos discípulos: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E domingo passado, Jesus nos deu o exemplo, a história do rico anônimo e que se foi para o inferno, e o Lázaro, o pobre, que viveu na sua pobreza confiando em Deus. Esse é o contexto no qual os discípulos, diante desse ensinamento de Jesus, que diz: vocês não podem viver em função do dinheiro, não podem viver para acumular riquezas, que os discípulos percebem que tudo que tinha acreditado caiu por terra. E aí brota esse pedido dentro deles: Senhor, aumenta a nossa fé. Quem pode acreditar? Nós achávamos que ser cristão significava acumular, mas não é isso. Senhor, aumenta a nossa fé. Esse é o primeiro contexto. O segundo contexto nos vem da profecia de Abacuque. Abacuque, lembremos, Abacuque é um profeta que está exercendo o seu ministério no tempo em que o povo está ameaçado do exílio, está ameaçado de ser levado para o exílio, de ser escravizado, de viver no cativeiro e, portanto, de perder tudo, porque tem uma nação poderosa atacando e querendo invadir Israel. E nesse ambiente cresce o quê? Cresce a violência, cresce a injustiça, cresce as maldades que Abacuque menciona na leitura de hoje. E é nesse contexto também que Abacuque questiona a Deus: Senhor, como pode deixar isso acontecer? Como pode deixar a gente viver em tal situação de violência? Como pode deixar a gente viver numa situação dessa? Como podemos seguir-te numa situação, numa sociedade violenta e injusta dessa forma? Esse é o contexto no qual brota esse pedido dos discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. E é certamente um pedido que pode brotar de nossos corações também, diante de perder o emprego, ameaça de um divórcio, nada andando bem com os filhos, problema em tudo que é canto, a crise no país e tudo que a gente anda vivendo, brota dentro de nós esse mesmo pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. Mas diante desse nosso pedido, como responde o nosso Deus? Como responde Jesus? Como se posiciona Jesus? Primeiro, no profeta Abacuque, o profeta Abacuque recebe a resposta do próprio Deus. Diante da sua ladainha de queixas e pedidos, Deus diz: Abacuque, o justo viverá por sua fé. O justo viverá por sua fé. É a fé que faz viver a pessoa nesses momentos de dificuldades. É a fé, essa fé que é força de Deus dentro da pessoa, que nos faz resistir e navegar nesses mares turbulentos e seguir o rumo, permanecer no rumo, porque acreditamos em Deus. É a fé que faz viver o justo. O justo viverá por sua fé. A resposta de Deus na profecia de Abacuque antecipa a resposta de Jesus aos discípulos de hoje.
Jesus responde aos discípulos oferecendo 2 exemplos. Primeiro, oferece o grão de mostarda. É o menor de todos os grãos, o menor de todas as sementes, mas é cheio de vida. A semente de mostarda é cheia de vida ao passo que quando for plantada, ela brota e abriga a todos e alimenta a todos. É assim, a fé é isso. Jesus nos diz que a fé não é questão de tamanho, não é questão de quantidade, é questão de acolher a vida de Deus em nós, deixar a vida de Deus pulsar dentro de nós e nos mover, nos fazer crescer, deixar a vida de Deus crescer dentro de nós. E é por isso que o nosso salmo nos convida hoje: não feche teu coração a Deus. Não feche teu coração a Deus. Escuta, deixa a palavra de Deus semeada ao longo dos anos crescer e te fazer viver. A fé é isso. A fé é vida de Deus pulsando dentro de nós. E é por isso que Paulo fala a Timóteo: Timóteo, reavive a chama do dom de Deus que recebeste ao batismo. Reavive a chama de Deus que recebeste no batismo. Paulo nos oferece mais um exemplo, o exemplo do fogo. O fogo não importa se é pequeno ou se é grande, se é chama, se é fogueira, o fogo queima de qualquer jeito. Mas a questão do fogo não está na quantidade, não é grande ou pequeno, o fogo vive pela intensidade. A intensidade. É assim que tem que ser com quem vive em Deus, diz Paulo a Timóteo. Viver a intensidade da vida com Deus. E esta vida com Deus é o dom que nós recebemos ao nosso batismo. Mais uma vez, Jesus nos diz: o justo viverá por sua fé. O justo viverá por deixar a vida de Deus crescer dentro dele. O justo viverá por se deixar guiar e iluminar pela palavra de Deus que acolhe. Esse é o primeiro exemplo, o grão de mostarda que Jesus nos oferece. Mas tem um segundo exemplo que Jesus oferece aos discípulos, exemplo de fé. Jesus diz: olha, se você tivesse um empregado, como você trata seu empregado em casa? Você agradece a ele quando termina o dia? Você agradece a seu empregado quando termina o dia? Você convida ele a jantar, a almoçar contigo? É assim Jesus nos convida a olhar para essas pessoas que cresceram e viveram no sofrimento. Porque muitas vezes esse pedido de Jesus, pedido dos discípulos, de dizer: Senhor, aumenta a nossa fé, diante das dificuldades, diante dos desafios da vida, pode ser muitas vezes um pedido, sabe, aquelas pessoas acostumadas à mordomia e à vida boa, e quando acontece alguma coisa com elas, acha que o mundo está acabando. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus nos convida: olha as pessoas que nasceram no sofrimento, as pessoas que nasceram sofrendo e vão sofrendo a vida toda, mas nunca se queixam, nunca elevam a voz a Deus. Por quê? Porque confia em Deus. Confia em Deus. É Deus que vai guiando essas pessoas no meio desses sofrimentos e se manter firme, porque confia em Deus. Eu estive em Brasília recentemente, justamente no dia em que o presidente deu aquele discurso lá na ONU. E a gente estava conversando lá sobre o discurso, ficamos muito abalados por tudo que ele falou, tal, sobre os índios, né, para quem escutou, né, ficamos muito abalados, nós que trabalhamos na pastoral indigenista. Mas aí, após aquele momento de escutar o discurso na TV, fomos encontrar, né, alguns índios, né, que estavam aí na sede da CNBB, a Casa dos Bispos. Aí, ali no meio desse encontro, né, perguntando aos índios: e aí, o que vocês acharam do discurso do presidente?
um cacique se levantou. E esse cacique tinha uma vasilha com um óleo de urucum. Tirou a vasilha e começou a se pintar o rosto com esse óleo de urucum. E óleo de urucum é vermelho, vermelho como o sangue. Começou a se pintar o rosto e dizendo: você se abala diante desse discurso? Nós resistimos contra esse discurso há mais de 500 anos. Há mais de 500 anos que estamos lutando contra esse Brasil excludente. Contra esse Brasil que acha que índio é homem da caverna. Há mais de 500 anos. Portanto, esse é mais um. E a nossa luta continua. Aprender a resistência com essas pessoas. As pessoas que vivem na simplicidade têm muito a nos ensinar sobre a fé que é resistência, a fé que é força. Paulo fala a Timóteo: olha, o espírito que nós recebemos não é espírito de timidez, é espírito de fortaleza. É espírito de fortaleza. E Paulo inclusive diz: olha, eu sou orgulhoso de ser prisioneiro por causa de Cristo. Sou orgulhoso de sofrer tudo que eu sofro por causa do Evangelho. E tu também, Timóteo, não te envergonhes do Evangelho. Sofra comigo. Participe no meu sofrimento. Caríssimos, Jesus nos convida hoje para nós aprendermos o que é fé. A fé que é resistência, que é fortaleza. Precisamos olhar essas pessoas. As pessoas simples, que ao longo dos anos vem sofrendo, padecendo, carregando cruzes e cruzes, mas nunca se queixa, sempre permanece forte, corajosos, resistentes. Essas pessoas têm muito a nos ensinar e nós temos muito a aprender deles, porque é dessas pessoas que Abacuque diz: o justo viverá por sua fé. Porque quando a gente olha o nosso Brasil hoje, nós que fazemos a pastoral indigenista percebemos: o índio vive pela sua resistência. E essa é a resistência que nós também precisamos ter. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus de hoje vem a nós para nos consolar, para nos confortar, para a gente não viver desacreditados, para a gente não se abalar diante do primeiro sofrimento que nós encontramos, para a gente não viver desacreditado diante de uma dificuldade que aparece no nosso caminho. Ao contrário, a palavra de Deus nos leva a acolher a vida de Deus dentro de nós. Nos transformamos como o grão de mostarda, cheio de vida e pulsando de vida de Deus. Resistir como as pessoas simples que ao longo da história carregam a cruz e a luz do reino de Deus e da sua justiça. Portanto, irmãos e irmãs, essa vida de Deus que nós recebemos, é preciso alimentá-la. E ela se alimenta com a palavra que nós escutamos. Ela se alimenta com a Eucaristia que nós vamos receber. Ela se alimenta com o encontro fraterno, nos fazendo povo, comunidade. Ela se alimenta partilhando-a com os outros, pela vivência missionária. Pela vivência missionária. Por contar essa história desse cacique que se pintou de urucum, essa é algo que eu vou aprendendo, convivendo e partilhando a vida dos povos indígenas da nossa região. É o dom de Deus que Deus me oferece nessa vida missionária. A alegria de aprender a fé que é fortaleza, a fé que é resistência, a fé que é vida de Deus que pulsa dentro de nós. Que esta Eucaristia também nos fortaleça na nossa caminhada, nos dê alegria, nos dê consolo. Sobretudo, lembremos, o justo viverá por sua fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado. No Deus que nos ensina a rezar com fé pelas nossas necessidades, elevemos os nossos pedidos, dizendo: Senhor, aumentai a nossa fé. Para que o Papa, bispos, clero e religiosos preguem Jesus Cristo a todos os homens e os levem a seguirem seus ensinamentos, rezemos. A Igreja nos lembra de que é preciso rezar e promover a missão, além de fronteiras. Que os missionários sejam sustentados pelo amor e pela fé em Cristo, rezemos. Para que o mês missionário extraordinário impulsione todos os cristãos no compromisso batismal de anunciar e testemunhar o Evangelho, rezemos. Para que a Assembleia do Sínodo dos Bispos da Pan-Amazônia, neste mês missionário extraordinário, abra novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral, rezemos. Por todos nós aqui presentes, para que possamos viver em profunda comunhão uns com os outros, termos fé firme na vossa palavra e trabalharmos na construção do reino por vós anunciado, especialmente em favor dos pobres e oprimidos, rezemos. Rezemos juntos a oração pelas vocações. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como missionários leigos, como diáconos, como padres, como consagrados e consagradas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. A fé é um dom de Deus e é autêntica quando se busca viver o amor e o serviço aos irmãos, a exemplo de Jesus Cristo, o grande missionário do Pai. Apresentemos ao altar do Senhor a vida de todos os missionários e missionárias de nossa diocese, que pela fé se doam nos diferentes trabalhos de evangelização na comunidade em busca da construção do reino. Sei
vinho que eu levo ao altar. Em breve será o teu sangue que foi derramado pelos pecados meus. Ao levar o vinho e o pão, se transformarão em teu corpo e teu sangue. Quero oferecer a minha vida, tudo que tenho, e hoje eu entrego sobre este altar. Levar o vinho e o pão se transformarão em teu corpo e teu sangue. Quero oferecer a minha vida, tudo que tenho, e hoje eu entrego sobre esse altar. Sei que a minha vida não me pertence, pois eu fui criado e redimido por este Cristo que hoje se dá novamente. Sei que eu não mereço nem presenciar a este sacrifício de tão grande amor. Então por isso me prostrarei aos teus pés. Ao levar o vinho e o pão, se transformarão em teu corpo e teu sangue. Quero oferecer a minha vida, tudo que tenho, e hoje eu entrego sob este altar. Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome e o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos o sacrifício que instituíste, e pelos mistérios que celebramos é vossa honra, completai a santificação dos que salvastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, de tal modo amastes o mundo que nos enviaste como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o a teu fim, amaste nele nossa humilde condição. E ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa
Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Deu graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente e missionária pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dominique e com todos os ministros leigos e ordenados do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com os mártires e com todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
Iluminados pelo Espírito de Jesus e guiados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Saudemo-nos como sinal desta paz de Cristo. Voltemos o nosso olhar para o altar, pois o Cristo Eucarístico já se encontra no altar. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde e nos proteja para a vida eterna.
este pão, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, que todos os povos celebrem nessa refeição. Com amor, a alegria de sermos irmãos e de ser missionário e de evangelizar o mundo sedento e faminto que espera este vinho, este pão, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu. Este é o momento da mais pura doação, de quem sabe amar como ninguém jamais amou. Ele nos dá a sua vida, o seu plano de amor nos revela. É alimento da alma, o pão que desceu do céu, nos dá o seu corpo e seu sangue para nossa comunhão. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim a tua salvação.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, e não permitais que me separe separe de de vós. vós. Do espírito maligno, defendei-me. Defendei-me, Na hora da minha morte, chamai-me. chamai-me e E mandai-me mandai-me ir vir para para vós. Possamos, Deus onipotente, saciar-nos de vossa palavra e de vossos ensinamentos e vossos mistérios. Que manifestemos em tudo o que vivemos, a fé que professamos. Por Cristo nosso Senhor. Agora, né? Som. Vai. Aí, o som tá alto aqui. Calma aí. Vou botar o som aqui. Boa noite a todos. Se prestamos atenção no Evangelho de hoje, a gente vai lembrar que os discípulos pediam a Jesus que aumentasse a sua fé. Aí entra um questionamento na vida de cada um de nós: qual é a dimensão da até onde eu tenho fé suficiente para colaborar, ajudar, partilhar com a minha igreja os projetos que tem dentro da minha igreja. Vocês estão vendo que a igreja Nossa Senhora das Graças está com um projeto para ser implantado a energia solar aqui na igreja. Se a dimensão da minha fé é verdadeira, eu deixo o meu egoísmo, eu deixo um pouco a minha mesquinhez e colaboro realmente com esse projeto. Então agora nós somos convidados a abrir o nosso coração e colaborar com a implantação da energia solar aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças. E se vocês viram o vídeo, vai realmente reduzir muito o consumo de energia elétrica aqui na paróquia, na casa paroquial, no pavilhão de festas. Então, nós estamos convidando vocês a abrir o coração e doar, fazer a doação
de uma placa solar. A placa está lá no fundo. Doar uma placa solar. Se você não pode doar sozinho, convide uma ou duas famílias para doar com você. Mas abra o seu coração e vamos colaborar com essa campanha maravilhosa, que também tem um intuito muito grande, né, na preservação do meio ambiente. O chamado é de Deus, a resposta é nossa. Vamos ajudar? O ECC também vai nos dar um recado. Sempre encontrando nosso irmão, sempre encontrando, sempre encontrando nosso irmão. Viva a nossa bela união, ei! Viva a nossa bela união, ei! Viva a nossa bela união. Sempre encontrando nosso irmão. Boa noite, irmãos. Boa noite. Quero convidar todos para prestigiar a nossa pizzazinha de hoje, nosso suquinho de tamarindo, de abacaxi, que está uma delícia, feito com muito amor para vocês. Esperamos todos lá. Amém? Amém. Sempre encontrando, sempre encontrando, sempre encontrando nosso irmão, sempre encontrando, sempre encontrando nosso irmão. Viva a nossa bela união, viva a nossa bela união, viva a nossa bela união. Sempre encontrando nosso irmão. Avisos paroquiais. A paróquia Nossa Senhora das Graças deseja organizar um coral. Convida a todos para fazer parte deste projeto. Coral Nossa Senhora das Graças. Inscrição na Secretaria Paroquial. Estão abertas as inscrições para a Escola Vila das Crianças. A prova será dia 17 de outubro, a partir das 8 horas. Inscrição também está sendo feita na Secretaria da Paróquia. Estão abertas as inscrições para o casamento comunitário. O curso de noivos será no dia 12 e 13 de outubro e maiores informações procurar a Secretaria da Paróquia. Dia 19 e 20 de outubro acontecerá aqui em Redenção o Congresso Diocesano do Terço dos Homens. Todas as segundas-feiras temos a novena das 90 Salve Rainha, às 19 horas aqui na nossa matriz. Faremos uma pré-novena de Nossa Senhora das Graças e precisamos de voluntários para conduzir a capelinha e a pré-novena. Já foi falado da campanha da casa, da placa, né? A Pastoral da Juventude convida a todos para celebrar o DNJ, que acontecerá nos dias 26 e 27 de outubro. O valor da inscrição é R$ 15. Ao final da missa, os jovens estarão lá fora para tirar as dúvidas de quem quiser ir participar do DNJ. A fé sem obras é morta. Encorajados pela palavra de Deus, sejamos capazes de exercer o dom da fé por meio de gestos concretos, assistindo o nosso próximo em suas necessidades materiais
e perdoando aqueles que necessitam do nosso perdão. Saudemos a Nossa Senhora das Graças com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos degradados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja conosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor é nossa força. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca. Saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. Saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor sobre o muro. Eu sou como a flor sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor.